A câmera automática clicava continuamente, enquanto o F-6F Hellcat do Major Robert Cowboy Stout sobrevoava Paleolu a 8.000 pés em 2 de setembro de 1944. Suas ordens eram simples: fotografar o campo de aviação do norte e retornar a West Hornet. A inteligência havia garantido que o campo estava abandonado, provavelmente danificado por bombardeios anteriores. Então Stout olhou para baixo e seu sangue gelou. O aeródromo abaixo estava repleto de aviões japoneses, Mitsubishi Zeros e bombardeiros Nakajima. Dezenas deles alinhados, com ponta de asa tambores de combustível empilhados em fileiras ordenadas, e equipes de solo trabalhando freneticamente ao redor de cada aeronave. Não estavam abandonados. Estavam se preparando para um ataque massivo. Stout contou rapidamente pelo menos 40 aviões totalmente armados e abastecidos, e ele sabia exatamente o que esperavam. Daqui a 3 dias, 28.000 fuzileiros navais atacariam as praias de Peleliu em uma das maiores invasões anfíbias da Guerra do Pacífico. A frota de invasão já navegava em direção à ilha. Aqueles 40 aviões japoneses estavam posicionados para massacrar os americanos antes mesmo de chegarem à costa. O treinamento de Stout era claro: localizar forças inimigas, transmitir as coordenadas por rádio, retornar à base e deixar o comando decidir a resposta. O trabalho de um piloto de reconhecimento era observar e relatar, não engajar o inimigo, especialmente não sozinho contra um campo aéreo inteiro cheio de canhões antiaéreos. Mas Stout também compreendia a burocracia militar. Quando pousasse e entregasse seu relatório e o comando reunisse uma força de ataque, horas se passariam, talvez um dia inteiro. Os japoneses teriam tempo para dispersar as aeronaves e escondê-las em abrigos de proteção, ou pior ainda, lançá-las contra a frota. Os fuzileiros que desembarcariam nas praias em 3 dias não tinham tempo para esperar pelos procedimentos corretos. Eles precisavam que esses aviões fossem destruídos agora, não amanhã. Stout subiu mais alto, estudando o terreno abaixo. Os japoneses haviam cometido um erro fatal na pressa. As aeronaves estavam muito próximas umas das outras, cercadas por tambores de combustível expostos. Um único acerto poderia iniciar uma reação em cadeia capaz de consumir todo o campo. Ele verificou sua munição: 6 metralhadoras Browning calibre .50. De 400 cartuchos ao todo, cerca de 12 segundos de fogo contínuo. Não era suficiente para destruir 40 aviões individualmente, mas era o bastante para acender um pavio gigantesco. Robert Stout não era um piloto imprudente. Aos 28 anos, já havia voado 63 missões de combate, sobrevivido a duelos com Zeros, atacado posições fortificadas sob fogo pesado e pousado em porta-aviões, durante tempestades que mantinham outros pilotos em terra. Ele sabia a diferença entre coragem e suicídio. O que ele considerava fazer naquele momento caminhava perigosamente sobre essa linha. Se atacasse todas as armas antiaéreas de Paleolu, o teriam como alvo. Estaria sozinho, sem companheiros, para suprimir o fogo inimigo ou cobrir sua fuga. Seu Hellcat poderia aguentar alguns danos, mas um tiro de sorte no motor ou na cabine o mandaria para a selva sem chance de resgate. Se não atacasse aqueles 40 aviões, decolariam em ondas contra a frota de invasão, metralhando embarcações de desembarque, bombardeando navios de transporte e transformando as praias em zonas de morte. A decisão levou menos de 30 segundos. Stout empurrou o manete para frente e mergulhou com o Hellcat. O altímetro girava rapidamente, enquanto ele descia rumo ao dossel da selva. Seu plano era simples: chegar rápido e baixo, acertar os tambores de combustível primeiro e sair antes que os artilheiros antiaéreos conseguissem mirá-lo. A 2.000 pés, nivelou o avião e empurrou o acelerador até o limite. O Hellcat acelerou para quase 400 milhas por hora, o motor urrando em potência máxima. As árvores passavam borradas abaixo dele enquanto voava a menos de 50 pés da selva. O aeródromo surgiu de repente por uma clareira entre as árvores. As equipes japonesas de solo olharam para cima confusas quando o Hellcat rugiu sobre suas cabeças. Alguns congelaram, outros se jogaram no chão, mas nenhum chegou a tempo às posições antiaéreas. Stout alinhou o avião com a fileira norte das aeronaves e apertou o gatilho.
As 6 metralhadoras abriram fogo simultaneamente, o rugido combinado abafando o som do motor. As traçantes cruzaram a pista costurando a pele fina de alumínio de um Zero. O caça estremeceu sob os impactos combustível, jorrando dos tanques perfurados. Stout ajustou levemente a mira e atirou em um grupo de tambores de combustível empilhados entre 2 bombardeiros. Os tambores se desintegraram sob o fogo calibre .50. O combustível de aviação explodiu em uma imensa bola de fogo que engoliu ambas as aeronaves. A explosão foi maior do que Stout esperava. Chamas subiram a mais de 15 metros de altura, a onda de choque sacudindo seu Hellcat enquanto ele puxava o manche com força. Atrás dele o fogo se espalhava em uma velocidade aterradora. O primeiro Zero em chamas incendiou o avião estacionado ao lado. Esse fogo passou para outro depois, outro cada explosão alimentando a seguinte. Em questão de segundos, metade da fileira norte estava em chamas. As equipes de solo japonesas correram em todas as direções, abandonando qualquer tentativa de salvar as aeronaves. Os artilheiros antiaéreos finalmente alcançaram suas posições e abriram fogo, mas Stout já estava subindo, manobrando em zigue-zague para atrapalhar a mira inimiga. Traçantes passavam perto de sua cabine. Ele sentiu os impactos tremerem na fuselagem quando projéteis de 20 mm perfuraram a seção traseira. Luzes de advertência piscavam no painel, mas o motor continuava funcionando firme. Ele fez uma curva fechada à direita, ganhando altitude e voltando em círculo. Abaixo dele, a destruição superava suas expectativas. Quase 20 aeronaves queimavam, as chamas se espalhando pela pista como um rio de fogo. Densa fumaça negra subia para o céu visível a quilômetros de distância. Mas na extremidade sul do campo ainda havia pelo menos 20 aeronaves intactas. Stout verificou sua munição, metade já havia ido. Talvez restassem 6 segundos de fogo contínuo. Agora os artilheiros antiaéreos estavam prontos, acompanhando-o enquanto ele circulava. Voltar para um segundo ataque era praticamente pedir para ser abatido. Mesmo assim, ele rolou o avião de cabeça para baixo e mergulhou novamente. Desta vez, o fogo antiaéreo foi imediato e intenso. Traçantes enchiam o ar ao seu redor como vespas enfurecidas. Ele desviava à esquerda e à direita, nunca mantendo uma linha reta tempo suficiente para que os artilheiros pudessem calcular sua trajetória. O Hellcat tremia com novos impactos, o metal se rasgando em algum ponto da fuselagem. Stout veio de um ângulo diferente, mirando nos bombardeiros da extremidade sul do campo. Sua munição restante castigou as aeronaves, dilacerando superfícies de controle e perfurando tanques de combustível. Ele conduziu o fogo até atingir um caminhão de combustível, que explodiu com força suficiente para virar um bombardeiro próximo de cabeça para baixo. As explosões secundárias começaram imediatamente. O combustível em chamas do caminhão espalhou-se até caixas de munição empilhadas que detonaram em uma rápida sequência de explosões. As próprias bombas dos bombardeiros começaram a detonar, destruindo as aeronaves por dentro. Em poucos instantes, a fileira sul ardia tão intensamente quanto a norte. As metralhadoras de Stout silenciaram estavam vazias. Ele havia disparado cada cartucho. O Hellcat parecia pesado enquanto ele subia às superfícies de controle danificadas, resistindo aos comandos. Mais luzes de advertência. Algo vazava, deixando um fino rastro de fumaça. Mas abaixo dele, todo o campo de aviação era um inferno, cada aeronave, cada tambor de combustível, cada estrutura consumida pelo fogo. A coluna de fumaça subia a milhares de pés, marcando o local como um memorial fúnebre. Stout apontou o Hellcat danificado em direção ao oceano e o conduziu de volta ao USS Hornet. Os sistemas hidráulicos falhavam, deixando os controles pesados e lentos. A pressão do óleo caía. Ele não tinha certeza se o trem de pouso se estenderia, mas ao menos o motor ainda funcionava. O voo de volta pareceu mais longo do que o ataque. A adrenalina cedeu lugar à consciência do que acabara de fazer, havia desobedecido ordens diretamente. Em vez de tirar fotos e retornar como fora instruído, ele atacara sozinho um campo aéreo inteiro. Um conselho de guerra era uma possibilidade real, assim como ser repreendido por todos os oficiais entre ele e o almirante. Mas a alternativa a assistir àqueles 40 aviões massacrando os fuzileiros
Teria sido pior do que qualquer punição que a Marinha pudesse impor. O Hornet apareceu no horizonte. Stout chamou a torre pelo rádio e relatou sua situação à aeronave danificada, trem de pouso incerto, solicitando pouso prioritário. O porta-aviões virou contra o vento e liberou o convés. O trem de pouso se estendeu, mas apenas parcialmente uma roda não travou. Ele se aproximou em alta velocidade e enganchou o segundo cabo. O Hellcat danificado bateu no convés com tanta força que entortou o metal. As equipes de convés correram imediatamente surpresas com o estado do avião. A seção traseira estava destroçada. A fuselagem tinha mais de uma dúzia de buracos. A pintura queimada de preto por voar através de explosões. Stout desceu da cabine e se viu diante de um grupo de oficiais. O chefe do convés queria saber por que ele havia retornado com danos de combate em uma missão de reconhecimento. O comandante do esquadrão queria saber por que quebrara o silêncio de rádio. O oficial de inteligência queria entender o que diabos havia acontecido sobre Peleliu. O relatório de Stout foi simples: o campo de aviação não estava abandonado. Estava cheio de aeronaves preparando-se para atacar a frota de invasão. Ele as havia destruído. Todas elas. 40 aeronaves eliminadas. 8 minutos do início ao fim. Os oficiais o encararam incrédulos. O oficial de inteligência pediu que ele repetisse o número. 40 aeronaves destruídas por um único piloto em uma única aeronave. Isso parecia impossível. As fotos de reconhecimento confirmaram. No dia seguinte, o campo de aviação do norte em Paleolu estava completamente destruído. Nenhuma aeronave permanecia operacional. As fotos aéreas mostravam as carcaças queimadas de exatamente 40 aviões japoneses espalhadas por uma pista escurecida. Os depósitos de combustível eram crateras, as estruturas apenas escombros. Os oficiais de inteligência revisaram sua avaliação da Força Aérea Japonesa em Peleliu. Em vez de enfrentar 40 aviões no dia D, os fuzileiros navais desembarcariam com total superioridade aérea. A ameaça aérea japonesa havia sido eliminada por um único piloto que se recusou a seguir ordens. A Marinha concedeu a Stout a Navy Cross, a segunda mais alta condecoração por valor em combate. A citação elogiava seu heroísmo extraordinário e espírito de luta agressivo ao atacar sozinho forças inimigas superiores. Sua decisão de engajar o inimigo salvou diretamente vidas americanas, mas a batalha de Paleolu que se seguiu foi brutal de qualquer forma. Os fuzileiros desembarcaram em 15 de setembro de 1944 e imediatamente enfrentaram alguns dos combates mais intensos do Pacífico. As forças japonesas haviam fortificado as cristas de coral e as cavernas da ilha, transformando cada posição em uma fortaleza mortal. A batalha durou mais de 2 meses e custou quase 2.000 vidas americanas. No entanto, sem o ataque de Stout, as baixas teriam sido muito piores. Aqueles 40 aviões japoneses teriam atacado durante as primeiras horas vulneráveis da invasão, quando os fuzileiros ainda estavam amontoados nas embarcações de desembarque e nos navios de transporte. Ataques aéreos contra assaltos anfíbios eram devastadores, pois as tropas não podiam se abrigar nem manobrar. Historiadores militares posteriormente calcularam que o ataque solo de Stout provavelmente salvou entre 500 e 1.000 vidas de fuzileiros apenas no primeiro dia. Seus 8 minutos de combate realizaram o que uma esquadra inteira de bombardeiros poderia ter feito. E ele o fez exatamente no momento crítico, antes que os japoneses conseguissem dispersar suas aeronaves. Após a guerra, Stout voltou para a Califórnia e viveu discretamente. Raramente falava sobre o que fizera em Peleliu. Seus filhos cresceram sabendo que o pai havia servido no Pacífico, mas só descobriram os detalhes décadas depois. A Navy Cross ficava guardada em uma gaveta não exposta em parede alguma. Amigos que o conheciam o descreveram como um homem desconfortável, com atenção ou elogios. Quando perguntado sobre o ataque, ele minimizava. Vi aviões que precisavam ser destruídos. Então os destruí, dizia. Qualquer piloto teria feito o mesmo. Mas nem todo piloto teria. A maioria teria seguido ordens relatado por rádio e deixado o comando agir pelos canais apropriados. Essa abordagem burocrática teria dado aos japoneses tempo para dispersar ou lançar suas aeronaves.
A disposição de Stout em desobedecer ordens e confiar em seu próprio julgamento fez toda a diferença. Sua história permaneceu amplamente desconhecida fora dos círculos da aviação militar, até que historiadores redescobriram os relatórios de missão décadas depois. Quando os pesquisadores cruzaram sua citação da Navy Cross com registros japoneses e fotos aéreas, perceberam a plena dimensão do que ele havia realizado um homem. Uma aeronave, 8 minutos 40, aviões inimigos destruídos, potencialmente 1000 vidas salvas. O ataque demonstrou algo que estrategistas militares estudam até hoje, o valor da iniciativa no nível tático. Stout não poderia ter certeza de que sua decisão estava correta. Ele estava apostando nos planos japoneses, arriscando que sua avaliação da ameaça fosse precisa e apostando a própria vida em sua capacidade de executar o ataque. Tudo na situação apontava para a cautela, seguir ordens, relatar de volta, deixar que alguém de patente mais alta decidisse. Mas Stout entendeu que às vezes a pessoa no campo, vendo a situação com os próprios olhos, tem um julgamento melhor do que comandantes olhando mapas a quilômetros de distância. Sua disposição em confiar em sua própria avaliação, mesmo quando isso significava desobedecer ordens, diretamente incorporava o princípio da intenção do comandante. A Marinha não o havia instruído a atacar aquele campo aéreo, mas o havia enviado para proteger a força de invasão. Ele compreendeu a intenção por trás da missão e se adaptou quando as circunstâncias exigiram. A Marinha reconheceu isso ao conceder-lhe a Navy Cross, em vez de levá-lo à corte marcial. Entenderam que a obediência rígida às ordens teria resultado em desastre. A desobediência de Stout foi, na verdade, a forma mais elevada de seguir a intenção acima da instrução. Os pilotos de caça modernos estudam o ataque de Stout em cursos de treinamento tático, não apenas pelas habilidades de voo demonstradas, mas pela tomada de decisão sob pressão. As Forças Armadas ensinam que às vezes seguir ordens ao pé da letra significa perder oportunidades que nunca mais voltarão. O ataque também demonstrou priorização perfeita de alvos. Stout não desperdiçou munição tentando destruir 40 aeronaves individualmente. Ele identificou os tambores de combustível como a vulnerabilidade crítica e explorou isso. Uma bala no lugar certo valeu mais do que 1000 disparadas no lugar errado. Sua aproximação por múltiplos ângulos, entrando baixo e rápido para minimizar a exposição ao fogo antiaéreo, demonstrou uma sofisticação tática muito além de simplesmente apontar e atirar. Ele analisou as defesas, planejou suas passagens de ataque e as executou mesmo sob danos. E de forma crucial soube quando parar. Depois de gastar toda a munição, não ficou pairando para avaliar os danos, nem procurando novos alvos saiu. A missão estava cumprida. Permanecer mais tempo teria sido um risco inútil. Todas essas decisões foram tomadas em segundos, sob fogo, sem tempo para deliberação cuidadosa. O treinamento e a experiência de Stout permitiram que ele tomasse decisões instantâneas, e cada uma delas se provou correta. Robert Cowboy Stout morreu em 2005 aos 89 anos. Sua família finalmente compartilhou sua história. Sua história publicamente, e historiadores militares se apressaram em preservar os detalhes antes que se perdessem. Os relatórios da missão, as fotos de reconhecimento e a citação da Navy Cross confirmaram o que parecia quase dramático demais para ser verdade. Em última análise, o ataque de Stout sobre Peleliu permanece como um dos ataques solo mais bem-sucedidos da história da aviação naval. Nenhum outro piloto individual destruiu tantas aeronaves inimigas em uma única missão durante a Segunda Guerra Mundial. Seus 8 minutos de combate impediram o que teria sido um ataque aéreo devastador contra a invasão de Paleolu. Os fuzileiros que desembarcaram naquelas praias nunca souberam que um piloto da Marinha havia desobedecido ordens para salvar suas vidas. Eles lutaram no inferno daquela ilha de corais, enfrentando defensores japoneses entrincheirados em posições fortificadas que transformavam cada metro de terreno em uma batalha. Mas, pelo menos, não enfrentaram 40 aeronaves metralhando-os enquanto tentavam alcançar a costa. Às vezes, o ato mais heróico que um soldado pode cometer é recusar-se a seguir ordens não por covardia ou rebeldia, mas porque a situação exige uma ação que a obediência rígida impediria.
Stout compreendeu isso instintivamente. Diante da escolha entre fazer o que lhe mandaram e fazer o que precisava ser feito, ele escolheu a missão em vez das ordens. Seu legado vive em cada curso de treinamento tático, que ensina iniciativa acima da obediência, adaptação acima da rigidez e confiança no julgamento de quem está no terreno. As Forças Armadas aprenderam com Stout e com pilotos como ele que às vezes o melhor curso de ação é aquele que ninguém lhe ordenou seguir. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que seguir as regras parece errado, em que o procedimento rígido entra em conflito com a necessidade evidente, lembre-se de Cowboy Stout circulando sobre aquele campo de aviação. Ele sabia o que precisava ser feito, sabia o preço que pagaria se estivesse errado. E mesmo assim fez, porque a alternativa seria muito pior.